fazer um bate-papo importante, né, para entender o objetivo do nosso programa e apresentar novamente o programa Saúde e Energia, né, esclarecer todas as dúvidas e juntos entender qual é o papel do líder dentro do programa, tá? A Priscila vai começar a apresentação e logo em seguida a Kate vai dar continuidade. Perfeito. Gente, muito boa tarde, muito prazer, eu sou a Priscila, eu sou psicóloga e também gestora aqui na Digital Medicina do programa Saúde e Energia, é um prazer poder estar aqui nesse momento com vocês, sei que em meio à correria é tão difícil parar para estar aqui, mas a gente vai tentar ser o mais objetivo, breve, mas trazendo esse momento de conscientização importante para vocês, tá? Queria agradecer a Evelyn, a Cláudia, a Fernanda aqui, a gestão de pessoas que puderam proporcionar e organizar esse momento aqui com vocês também, tá? Bom, nosso objetivo aqui, nessa tarde de quarta-feira com as lideranças, aí do grupo, é poder trazer mais especificamente, de forma bastante categórica, qual que é o nosso propósito aqui com o programa, o porquê que ele foi pensado, qual que é o objetivo dele, e por que essa temática de saúde mental é tão importante hoje. O grupo a qual vocês fazem parte hoje, está aí nessa vanguarda, nesse protagonismo de poder trazer para vocês, enquanto lideranças, enquanto beneficiários, uma proposta de fato para poder trazer de forma bastante didática, bastante promissora, um programa tão completo que é um programa de saúde mental, aí intitulado o Programa Saúde à Energia, tá? Então, nós vamos retomar alguns pontos com vocês em relação à proposta do programa, em que ele está pautado, quais são os recursos disponíveis e o papel de vocês enquanto liderança aqui dentro desse cenário que é tão importante. Liderança hoje, ela é o exemplo de diversas questões, questões boas, questões aí de referência, questões de cuidado, de autocuidado. Então, vocês saírem daqui hoje entendendo a importância que é o envolvimento de vocês com esse tema, vai ser algo fundamental e é o nosso objetivo aqui com vocês hoje. Tudo bem? Tranquilo? Fiquem à vontade para poder perguntar, participar, fazer comentários adicionais, a gente vai estar à disposição para deixar esse momento bem dinâmico aqui com vocês, tá? Vou passar a bola para a Kate, atua conosco aqui no nosso time na área de implementação e também realiza o acompanhamento das nossas empresas aí, clientes, em relação ao programa, tá? E vai estar dando sequência aí a essa apresentação e fiquem muito à vontade para poder participar. Contamos muito aí com a atenção, o envolvimento de vocês aqui na nossa apresentação, tá bom? Ótima apresentação aí pra gente. Kate, fica à vontade. Obrigada, Priscila. Antes de tudo, gostaria aí de desejar boas-vindas também a todos vocês, tá? Que realmente esse nosso encontro, de lideranças aí seja realmente um conteúdo, assim, muito engrandecedor para todos, que a gente possa ter realmente essa troca entre todos nós e realmente conseguir conscientizar, como a Priscila mesma disse, a Fernanda também, que é muito importante, Então, aqui o nosso encontro de liderança é realmente o ponto principal, é liderando com um exemplo, Então, a gente sabe que, enquanto líderes, nós temos aí muito esse papel, de ter ali o exemplo, de inspirar as pessoas, de motivar muitas vezes as pessoas, E esse nosso encontro é justamente para isso, para vocês terem esse embasamento também, Para conseguir trazer isso o mais assertivamente ali para o time, para a equipe de vocês, tá bom? Então, seguindo aqui a nossa apresentação, falar um pouquinho sobre o que é efetivamente, o programa Saúde e Energia. Então, o programa ele é uma iniciativa ali estruturada que é voltada para a promoção da saúde mental e do bem-estar ali no ambiente de trabalho, E nós temos ali o foco nas exigências das legislações atuais, que se encontram aí em vigor, que é a Lei 14.831 e a NR1, A alteração ali da NR1. Só um minuto que tem gente querendo entrar aqui, participar, eu vou só aprovar aqui o...
participante. Prontinho. Então, seguindo aqui, né, como eu estava falando, esse programa ele está ali totalmente 100%, né, aderente à legislação vigente, tanto a Lei 14.831 quanto a NR1, né? E o objetivo principal é realmente disponibilizar e estabelecer aí saúde mental e bem-estar para os colaboradores, né? Então, o programa ele é completo e busca realmente criar esse ambiente de trabalho mais saudável, equilibrado, produtivo, né? Priorizando, claro, sempre ali o bem-estar dos colaboradores e, em paralelo, também fortalecendo a cultura, né? E o clima organizacional ali da empresa, né? Então, isso é muito importante, né? Como a Priscila mencionou, é muito importante porque hoje vocês fazem parte, de fato, de uma empresa que está preocupada justamente em não só disponibilizar esses tipos de recurso, né? Mas também está preocupada em acompanhar efetivamente os seus colaboradores, né? E por isso estamos aqui, Fernanda, Evelyn, eu, que fazemos justamente esse trabalho aí, né, em parceria, de acompanhar, de ver realmente o que está sendo executado ali na ponta e conseguir realmente trazer esse conteúdo ali que é disponibilizado na nossa trilha de formação, né? Isso sempre voltado ao bem-estar, à qualidade de vida para todos os seus colaboradores, né? Os seus liderados também, tá bom? Um adendo, né, complementando aí o que a Kate falou, que só pode voltar ali um pouquinho, por favor, em relação à Lei 14.831, tá, pessoal, para que vocês estejam bem ambientados aí com a lei, é uma lei que institui, né, aí as empresas uma certificação enquanto empresa promotora de saúde mental. Então, isso traz para o grupo hoje, né, o qual vocês fazem parte, um grande protagonismo. Então, a sala, ela traz várias diretrizes com temáticas e ações fundamentais que as empresas precisam e devem executar no seu ambiente corporativo para serem certificadas. Então, o programa, ele traz aqui este caminho, né, ele traz as formações, ele traz aqui temáticas essenciais que a lei preconiza, ok? Para que vocês estejam totalmente alinhados com isso, ou seja, para que liderança, principalmente, e demais colaboradores possam estar inteirados e ambientalizados e, sem dúvida, preparados para atuarem na formação aí de um ambiente que promove saúde mental. Este é o grande foco aqui da legislação, ok? Logo, em relação à NR1, é uma atualização que houve recentemente, a qual traz ali saúde mental com o mesmo nível de prioridade com demais riscos ocupacionais. Então, a gente traz aqui um novo olhar para as doenças ocupacionais. Então, doenças anteriormente que a gente já conhece bem, ansiedade, depressão, burnout, enfim, doenças bem conhecidas, figuram agora, por exemplo, doenças que podem ser consideradas doenças ocupacionais. Então, aqui, o papel da empresa, a partir de então, sabendo disso, é atuar na prevenção, é atuar na promoção de saúde mental, ou seja, evitar que essas doenças aconteçam. Então, o papel, né, de vocês aqui hoje, enquanto lideranças, enquanto pessoas de referência da empresa, é ter esse pleno entendimento e saber, de fato, o papel que vocês têm aqui hoje nesse grande projeto, nessa grande atuação, né, de prevenção e promoção, né, de saúde mental, ok? Só complementando aí, que acho que é uma introdução bem importante para vocês, tá? Perfeito, obrigada, Priscila. Seguindo aqui, então, como eu mencionei, são vários recursos, né, que são disponibilizados aí para os colaboradores, né, nós temos aí o pronto atendimento com o atendimento lá do clínico médico, né, de forma gratuita, 24 horas por dia, 7 dias da semana, isso para todos os colaboradores, de forma gratuita, sem necessidade de agendamento, tá?
Então, é um teleatendimento para pronto atendimento. Então, por exemplo, o colaborador está com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, algo, né, que ele está se sentindo mal, mas não quer se deslocar para ir para um pronto-socorro, enfrentar a fila, UPA, enfim. Ele pode muito bem utilizar esse recurso, né? E nós temos esse recurso 24 horas por dia, 7 dias da semana, por teleatendimento, tá bom? Temos também o atendimento com especialidades da área médica, né? Então, por exemplo, área da saúde, que nós falamos, né? Que são especialistas como psiquiatras, psicólogos, nutricionistas. O que é bem interessante nessa modalidade, digamos, é a não necessidade de passar por um clínico médico, por exemplo, para ter um encaminhamento para uma especialidade dessa, né? Muitas vezes acontece justamente isso, né? Você precisa passar por um clínico para ele te avaliar, para ver se tem a necessidade de te encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, né? E aqui no nosso programa nós temos esse recurso já disponibilizado para todos os colaboradores também de forma gratuita, né? E sem essa necessidade, tá bom? Então, isso também encurta ali o processo. Temos também outro recurso que é o teleatendimento para consultas e orientações, né? E aí são com especialistas, profissionais ali, especializados nas mais diversas áreas do desenvolvimento humano. Então, essa modalidade aqui, ela entra, por exemplo, consultas e orientações de carreira, orientação financeira, orientação jurídica, então temos terapias holísticas também, então assim, é uma gama de recursos que nós disponibilizamos, tanto de consultas efetivamente ali para a área da saúde, né, área médica, como também para outras áreas que são esses profissionais especializados, né? Eu e a Fernanda falamos aí há um tempinho atrás, numa reunião de acompanhamento, né? Justamente para a gente explorar esse momento aqui de declaração de imposto de renda, né? Então, não sei se vocês todos líderes sabem que nós temos uma modalidade para isso, né? Que é justamente disponibilizar um profissional aí dessa área de contábil, né? Então, nós temos ali a orientação contábil disponibilizada para todos vocês. Então, isso também é um gancho aí para vocês, enquanto líderes, para até mesmo estimular, né, a utilização ali dos serviços, dos recursos da plataforma, tá bom? Logo mais nós vamos entrar também com conteúdos em relação a esses atendimentos, né, para essas outras áreas, para realmente explorar ali todas as possibilidades, né, que todos os colaboradores têm ali com essas utilizações, tá bom? Para engajar cada vez mais ali a participação, né, e a usabilidade de todos aí do grupo. Temos também dentro da plataforma outro recurso que é o portal educacional Saúde e Energia, que é justamente o portal onde ele oferece ali aqueles treinamentos, né, aquelas formações, cursos, workshops focados basicamente ali em saúde mental, bem-estar, disponibilizamos certificados também, o que é algo muito importante, né? Então, a cada formação que vocês passarem, existe uma avaliação, né, posterior a essa formação, para realmente mensurar ali a assimilação desse conteúdo, e aí, posterior à avaliação, tirando 70% ou mais de acerto nessa avaliação, vocês já são certificados neste conteúdo, tá? E o certificado, ele é inclusive disponibilizado pela Faculdade Brasileira de Medicina, tá? Então, realmente são formações e conteúdos embasados, né, ali pela Faculdade Brasileira de Medicina, e conteúdos embasados justamente pautados nas legislações vigentes, tá ok? Seguindo aqui, como eu estava falando, né, nós temos aí várias áreas de atendimento, né? Então, as áreas destinadas como áreas da saúde que nós falamos são psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, né? Temos também as outras áreas que nós falamos, que são as áreas de desenvolvimento humano, né? Como
educadores físicos, terapeutas holísticos, consultoria em lazer, nós temos também orientação para carreira, orientação financeira, motivação, meditação, orientação contábil, orientação jurídica, né? Então, como eu estava falando anteriormente, orientação contábil nesse momento, né, agora de imposto de renda, é algo que pode ser muito bem utilizado, né? Orientação jurídica, muitas vezes a gente está ali com uma dúvida, né? Em relação aos nossos direitos, isso daqui pode muito auxiliar ali todos os colaboradores e vocês também enquanto líderes, né? Então, nós temos realmente ali uma gama de recursos, né, para orientação e também, obviamente, os recursos de agendamento de consultas, tá? Para todos vocês. E como eu tinha falado, tanto os agendamentos para esses especialistas, né, de outras áreas, quanto os atendimentos para as especialidades da área da saúde, que são psicólogos, psiquiatras e nutricionistas, todos esses atendimentos são feitos ali de forma gratuita e são ilimitados, tá? Então, isso é algo muito positivo ali para todos vocês, enquanto colaboradores aí do Grupo Manuporte, tá bom? Então, no programa Saúde e Energia, né, nós temos aí mais de 2.000 profissionais especializados, né, nas mais diversas áreas. Temos uma capacidade para atendimento acima de 300 mil consultas por mês, né, e temos efetivamente a maior equipe ali de profissionais selecionados e especializados do Brasil para prestar esse atendimento com qualidade aí para todos vocês, tá? E por que é tão importante, né, e muito se fala hoje sobre a importância da saúde mental, né, porque realmente investir no bem-estar dos colaboradores é realmente investir no futuro da empresa, né, porque os colaboradores sendo saudáveis são realmente o nosso maior ativo hoje, né, investir em pessoas é realmente o nosso maior ativo. Quanto mais essas pessoas estiverem saudáveis, mais elas conseguem produzir e estar realmente feliz, né? Tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? Então, nós temos aqui falando sobre saúde mental, porque existe uma redução do estigma, né? Em torno aí dos problemas psicológicos, incentiva a busca de ajuda quando necessário, né? Temos também o aumento da produtividade, então nós temos a melhoria da produtividade e da criatividade, né, através do equilíbrio emocional e do bem-estar dos colaboradores. Em consequência a isso, nós temos a satisfação, porque isso aumenta a satisfação no geral ali no trabalho e fortalece também o engajamento desses colaboradores, né? E também temos ali o fortalecimento da cultura organizacional. E também conseguimos promover um ambiente de trabalho ali mais saudável e mais colaborativo. E isso, obviamente, melhora muito o clima, né, organizacional, tá bom? Um ponto importante aqui de adendo também, tá, líderes, é que quando a gente olha esses 4 principais pilares, então a redução de estigma sobre o tema de saúde mental, aumento de produtividade, aumento de satisfação e o fortalecimento da cultura da empresa, isso está totalmente linkado com o papel de vocês em relação ao tema, em relação ao programa. Muitos de vocês, eu acredito, que possam ter passado já por alguma situação com algum colaborador, até mesmo em casa, né, enfim, ou com algum parente, algum amigo, enfim, muitas vezes não sabe como lidar com isso, né, como direcionar, o que falar, né, como simplesmente ouvir uma pessoa que traz uma demanda, ou até vocês mesmos, enfim, aí no dia a dia, podem ter passado pessoalmente por alguma situação em relação a essa que envolve saúde mental. Então, o objetivo aqui desse serviço, né, do programa como um todo, é realmente trazer esse conhecimento, é conscientizar, é capacitar, é levar até vocês conhecimento para que vocês consigam lidar de uma melhor forma com tudo isso. E ser esse exemplo, né, fazer com que as pessoas que atuam com vocês diretamente nas equipes
né, sintam-se confortáveis, seguras, né, possam, né, de certa forma, saber que podem contar ali com a liderança, que você vai conseguir direcionar de acordo com a temática aí que acontecer. Então, quando a gente fala de saúde mental dentro do ambiente corporativo, é um tema bastante sensível ainda. As pessoas ainda têm, infelizmente, esse estigma de reconhecer que precisam de ajuda, ou falar com alguém da empresa, ou alguém, enfim, do ambiente corporativo que está com alguma dificuldade. Então, quando a gente traz esse tema para vocês, realmente um alerta. Olha as pessoas. Olha na volta de vocês, né? Sintam a necessidade que as pessoas eventualmente estão tendo de poder conversar com vocês em relação a isso, e se isso ocorrer, como que vocês podem, de uma melhor maneira, direcionar. E aqui é o conhecimento, é o entendimento dos recursos que a empresa está disponibilizando aí para vocês, já disponibiliza, que é um processo fundamental, né, de entendimento e direcionamento da melhor forma do que vocês já têm aí disponível, tá? Então, o objetivo aqui do programa, inicialmente, é fazer uma leitura de como está o cenário, então, qual que é o conhecimento de vocês sobre o tema, né, como que vocês têm sentido isso dentro da equipe, no dia a dia, o que está bom, o que não está. E a partir dos recursos disponibilizados, os conteúdos, né, sendo explorados, a ideia é que, né, fechando um ciclo aí do programa, vocês tenham muito mais capacidade, muito mais conhecimento, muito mais segurança para poder atuar com propriedade em relação a essa temática. A lei, ela é bastante categórica em trazer o papel da liderança na promoção de saúde mental. O quanto que esse público, o quanto que essas figuras no ambiente corporativo são fundamentais para que esse tema ganhe realmente relevância. Se o líder não enxerga o tema como importante, consequentemente a equipe vai sentir ou está sentindo isso já. Então, aqui realmente é um ponto fundamental de reflexão, né, aí para vocês em relação à importância desse tema. Ok? Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Ok? Cláudia, Marcos, Leonardo, tudo certo? Perfeito, pode seguir, Kate. Agora tudo tranquilo. Joia. Maravilha. Inclusive, né, complementando, nós temos dentro da nossa trilha, né, de formações ali, que é a trilha para certificação da empresa, né, como a empresa promotora de saúde mental e bem-estar, nós temos formações direcionadas exatamente para o grupo de liderança. Então, nada mais o que embasa ali o que a Priscila acabou de falar, né, que realmente a legislação, ela fala muito sobre isso, né, de preparar o líder, a liderança, para saber realmente como conduzir, porque realmente hoje a importância da saúde mental e falar sobre isso é realmente algo bem delicado, né, e é importante que vocês, enquanto líderes, estejam realmente conhecendo e sabendo falar sobre esse assunto e sabendo conduzir isso dentro da equipe aí de vocês, né. O Zaires levantou a mão, pode perguntar? Quer falar alguma coisa? Oi, Kate, tenho uma dúvida aqui. Às vezes, em algum momento, a gente pode se deparar com essa situação. Uhum. Que eu, nos artigos que eu leio, algumas publicações, não identifiquei nenhuma ali falando sobre essa abordagem, né? Como tem toda um leque grande aí que vocês ofertam, né? Médicos, concursos, tudo, e ver quanto essa abordagem, vocês podem comentar algo sobre isso, referente àqueles funcionários, né, onde eles já fazem um acompanhamento psicológico e tudo mais, muitas vezes, né, faz uso de medicação, né, que hoje em dia é normal, às vezes é necessário, mas, Kate, Priscila, quando a gente observa, nós como líderes observamos que aquele funcionário, ele não está no seu estado normal, está um pouco inerte, apático, que não é o normal do seu dia a dia, e você vê que não é um nervosismo, você vê que está realmente ali
talvez ali no uso da medicação, alterou, acabou não dando, né, um bom resultado durante o dia. Como que vocês orientam nessas situações? Um passo bem fundamental, Zaires, da tua observação, é realmente perceber uma diferença, notar essa diferença. Então, conhecer a equipe, estar dentro da equipe e ter essa percepção, bom, essa pessoa ela não está comumente ali como ela se comporta ou como ela normalmente se comporta, é um primeiro ponto fundamental da liderança, perceber que essa pessoa não está, né, ali num estado comum ali do que ela normalmente se comporta. Esse é um primeiro passo importante. Segundo passo é uma melhor forma e uma forma muito informal é realmente ouvir essa pessoa, né, chamar esse colaborador para conversar, ter momentos informal, ou seja, ele formal, não sei como que é a rotina da empresa hoje, onde vocês enquanto em relação a one-on-ones, a feedbacks, a troca de conversas, acho que esse é um ponto muito Esse é um importante. assunto muito delicado, Priscila. Exato. Saúde mental é um assunto muito delicado. O líder abordar um liderado perguntando sobre saúde mental, eu não recomendo como RH. Eu acho bem preocupante. Não é esse o ponto, Cláudia, eu ia chegar lá. O ponto é que aqui a questão é um acolhimento inicial, certo? Então, é fundamental que a pessoa, dentro do seu ambiente corporativo, seja pelo próprio RH ou pela própria liderança, ela possa ser direcionada, né? Por isso que os recursos eles estão aqui disponíveis para isso. Concordamos plenamente contigo que é um tema delicado, e ele realmente é, e as pessoas muitas vezes não se sentem seguras dentro do seu ambiente corporativo, e esse aqui é um ponto crucial que o programa traz, né, esse preparo da liderança para poder lidar com situações, né, ali diversas nesse sentido. Então, obviamente que aqui o caminho primeiro, tendo essa identificação, né, ali, é conseguir ao menos direcionar esse colaborador. Tá? Então, para um atendimento, direcionar para a própria área de RH para que possa, de uma maneira mais acolhedora possível, poder encaminhar para os recursos, né, que são disponibilizados. O próprio programa tem aí, né, dentro desse canal, os protocolos de atendimento para que possa realmente ouvir e acolher essa pessoa, né, que está com uma demanda específica de saúde mental. Certo? Então, com certeza a temática ela é delicada, mas o fundamental aqui é que vocês entendam e possam ao máximo usufruir e explorar os recursos que o programa ele oferece, tá? Não sei se está mais claro em relação a esse ponto, Cláudia, Zaires. Esclareceu uma parte assim, quando você vê que ali a avalanche ela está iniciando, né? Mas quando você se depara no exato momento, vivenciando a situação, eu acho bem delicado. Por exemplo, aqui no escritório onde eu estou, aqui em Santos, né, minha equipe ela é pequena, mas é um escritório que ele não tem sacada, não tem nada. Mas já é um ponto que hoje eu conversando com outras pessoas, né, de outras empresas, assim, leads, já é algo que eles já se preocupam. Evita algum escritório com sacada, tá aberto, às vezes observa, assim, né, mas quando Sim, tem que ter muito cuidado. Nessa etapa da medicação, a observar no momento onde aquela pessoa ali, ela não está no seu estado como normal, em como lidar. Você tenta acolher, né, não expor, lógico. Isso, nenhum momento de posição, exato. Mas sempre resguardar, né, a questão da empresa e tudo, mas ali de ter o cuidado, né, humano ali com a pessoa, mas como vocês, como profissionais que estão ali diariamente tratando com isso, se vocês tinham alguma outra observação, né, a acrescentar. Exato, esse é um preparo muito específico, como a Cláudia trouxe e reforçou, é bastante delicado, tá? O ponto é saber direcionar e acolher. Tá? Então, não tomar nenhum tipo de atitude precipitada. Nós temos, inclusive, uma formação, né, no programa relacionado a isso. E nós teremos aí, em breve, um evento também, aí, ao qual vocês todos serão convidados, que é um evento específico falando de primeiros socorros de saúde mental. Tá? Então, acho que já fica aí, né, um adendo e algo que vai ser importante para que vocês possam absorver e com certeza não é algo
da noite para o dia, não é algo fácil ali de lidar, e o programa ele tem muito esse objetivo de prepará-los, né, de estar, né, deixar vocês muito mais seguros em relação a essas situações, ok? Ok. Obrigada, Priscila. Imagina. Pode seguir, Kate. E agora vamos falar sobre o papel da liderança, né, nisso tudo, né? Então, nós temos aqui um ciclo, né, porque a participação ativa do líder no programa, ele é essencial para realmente termos o sucesso, né? Por quê? Existe ali o exemplo, né, e a influência, que nós sabemos que todo líder, ele exerce isso, né, junto ali ao seu time, e isso nós trazemos para o nosso evento de hoje, que é realmente inspirar e dar o exemplo ali para todos os liderados, né? Então, demonstrar o comprometimento com a saúde mental deles, do bem-estar, né? E com as ações também ali propostas pelo programa, né? Então, hoje nós temos já o programa implementado, estamos aí na fase 2 já do programa, né? E o ideal é que todos vocês, enquanto líderes, estejam à frente de tudo isso, né? Então, finalizando a parte da fase 1, que é aquela fase onde nós falamos sobre buscar ali o cenário atual e de que forma a gente consegue capturar, né, esses dados, né, de como estamos nesse cenário aí da Manoporte, preenchendo a pesquisa, tá? A pesquisa de diagnóstica inicial. Então, hoje, dentro do programa, né, o programa ele é composto por 8 fases. Cada fase ele possui ali ações, formações, avaliações e certificados. Na fase 1, não sei se todos já conseguiram finalizar essa parte 1, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas na fase 1, a fase 1 é composta justamente por essa pesquisa diagnóstica, né? Que é, como eu falei, é tirar esse raio-x desse nosso cenário atual da Manoporte, né, de vocês enquanto líderes. Então, nós temos uma pesquisa que é direcionada justamente ao grupo de liderança, né, para entender o quão vocês estão preparados para lidar com esse tipo de situação, né, que já falamos que é realmente uma situação delicada, que precisa ser direcionada, como a Priscila mencionou, né, de uma forma cuidadosa realmente, né, e a pesquisa para o grupo de liderança é realmente com base nisso, de entendermos o quão vocês estão habituados com esse cenário, o quanto vocês estão preparados para atuar diante a esse desafio de um cenário de um liderado seu passar por algum problema nesse sentido, tá bom? E demonstrar esse comprometimento com a saúde dos seus colaboradores, né, dos seus liderados, é muito importante. E para vocês conseguirem ali, por exemplo, motivá-los, engajá-los, cobrá-los até mesmo de participação na trilha de formação, nas avaliações, enfim, é muito importante que nós, enquanto líderes, realmente consigamos passar dessa forma de influenciar por exemplo, né? Então, é muito importante que vocês todos tenham participado das pesquisas e, consequentemente, das demais fases, né? Que são ali as formações. Então, é realizando as formações, né? Como a gente já mencionou, existe formação que é direcionada para o grupo de liderança, mas também existem formações que são direcionadas para ambos os grupos, né? São formações ali que tanto o líder quanto o próprio colaborador teu, ele vai participar dessa formação. E é muito importante você, enquanto líder, estar a par dessa formação, ter feito essa formação, até para também conseguir estimular o teu liderado e até orientar ele também, se caso ele tiver alguma dúvida em relação a isso, vocês também conseguir conduzir esse tipo de orientação para ele, tá bom? E aí nós temos ali, dentro desse ciclo, né, a divulgação
que é realmente participar, promover e incentivar isso, né, com o teu liderado, incentivar ativamente a essa aderência do seu time ao programa, e como vocês vão mostrar e demonstrar isso? É participando também, né? Então, como o nosso evento diz, né, é liderar com o exemplo, tá? Então, é muito importante que não só a gente fale sobre o assunto, mostre o programa, disponibilize, né, mas que, de fato, as pessoas usem, porque realmente o programa, ele é um processo que eu costumo falar que é ganha-ganha, né? Porque, na realidade, vai ganhar todo mundo. Ganha o teu colaborador, que vai ter uma série de recursos disponibilizados, formações com qualidade para eles, né? Ganha também você enquanto líder, porque, como a Priscila já mencionou, o nosso programa, ele atua muito também preventivamente, né? Então, é para a gente realmente mitigar esses riscos, né, na empresa e na nossa equipe, e também conseguir estimular de uma forma mais adequada à equipe de vocês, tá bom? E aí nós teremos ali o suporte e motivação, né? Então, você, enquanto líder, né, está sempre realmente disponível ali para ouvir as necessidades da equipe, né? Conduzindo realmente de forma humana, estratégica esse tema. A Cláudia e a Priscila já mencionou, né? Realmente é um tema bem delicado, né? A ideia não é que vocês conduzam e façam o processo de ouvir e falar como se fosse um psicólogo, na verdade, né? Com esse teu liderado, porque não é esse o intuito, né? A gente precisa ter bem claro realmente o papel de cada um, né, no programa. Na verdade, o papel do líder é realmente acolher, é realmente conseguir ouvir, né, se aproximar desse teu liderado, porque muitas vezes a própria pessoa não consegue se identificar como, nossa, estou precisando de ajuda, né? Muitas vezes o que a pessoa precisa é realmente só de ouvidos, né? De poder sentar com o teu líder e falar abertamente com ele, olha, passei por isso, isso e isso, se caso efetivamente ele se sentir à vontade, né, de falar, porque você, enquanto líder, você também não vai forçar uma situação dessas, né, mas é realmente se colocar disponível, para que a pessoa se sinta confortável em falar ou não com você. Se ela conseguir, né, se você atingir esse ponto e ela conseguir se expressar e falar sobre esse assunto, que ótimo, você vai conseguir conduzir da melhor forma possível, né? Trazendo ele para o nosso programa, para os especialistas, que aí sim vão poder, de forma profissional, né, fazer da melhor forma o tratamento, enfim, né? E se ele não se sentir tão confortável assim de se abrir com você, da mesma forma você vai saber conduzir ele de uma forma mais adequada ao RH, ao time, né, de RH da empresa, ou até mesmo ao nosso programa também, né, se possível, para que realmente, em parceria, em conjunto, a gente consiga acolher esse teu liderado e conduzir ele dentro ali das tratativas, tá? Dentro do programa, tá bom? Esse no resumo, né, o que a gente trouxe agora, retrata muito bem o que a gente chama dentro, né, do mundo corporativo, do ambiente corporativo, esse espaço seguro, né, onde as pessoas, elas, a partir do momento que o programa ele é implementado, ele é divulgado e reforçado continuamente pela liderança nas reuniões de time, as oportunidades que o líder tem para poder passar informações, enfim, e reforçar temas, é realmente, poxa, que legal, quanto que a minha empresa, o ambiente que eu estou aqui todos os dias me dedicando, me esforçando, né, tem aí o tema como uma prioridade, tem o tema como algo fundamental, né, também é estratégico para a empresa atuar com isso, e esse reconhecimento ele vai ser natural a partir do momento que isso entra na cultura da empresa, entra no dia a dia de vocês. Esse espaço seguro, esse espaço onde as pessoas elas sabem que elas podem contar, seja com RH ou com uma plataforma que elas vão poder buscar um profissional para poder
né, realizar uma consulta, um atendimento, opa, que legal que eu tenho isso disponível dentro da minha empresa, que legal que eu posso ser direcionado para um caminho para me cuidar, né, para que minha saúde mental, meu bem-estar como um todo seja aí intensificado. Então, esse aqui é o objetivo, a gente fecha, né, essa parte aqui falando, né, sobre o ambiente seguro, ok? Pode seguir, Kate. Exatamente. E agora vamos falar sobre os próximos passos, né? É efetivamente colocar a mão na massa, basicamente, né? E realizar as formações. Então, na fase 1, nós temos as pesquisas. Então, quem ainda não participou, não preencheu, é importantíssimo que vocês o façam o quanto antes, né? Nós temos aí um deadline para isso, logo mais nós vamos falar sobre isso também, né? E, basicamente, realizar as formações aí da fase 2, e já partir para a fase 3, tá bom? Como eu tinha falado anteriormente, o nosso programa, né, ele é composto por 8 fases, né? Então, hoje, a Manuport, ela está aí basicamente na fase 2, indo para a fase 3, e nós precisamos estimular e engajar todos os colaboradores. E como nós vamos fazer isso é realmente iniciando aí, principalmente com vocês, líderes, para dar esse exemplo, né, para os seus liderados, tá bom? Qual que é o deadline para isso, Kate? Assim, a gente trabalha com logística, então, assim, deadline para a gente é importantíssimo, é uma coisa que a gente importante. É um tópico que vocês conhecem bem, né, Cláudia? Eu acho que faria um sentido a gente colocar esses deadlines para os líderes, para eles terem conhecimento e consciência de quanto a gente precisa correr, o que está em dia, o que está atrasado. Sim, para sim, não com ficar certeza. isso só com RH. Então, se você puder esclarecer isso, acho que seria importante. Com certeza, Cláudia, perfeito, né? Então, como eu disse, nós temos 8 fases, tá? Cada fase, ela é composta por um prazo, né? Um deadline que é de 30 dias para execução. Só que, como você mesma mencionou, Cláudia, nós estamos, então, ali um pouco atrasados nesse deadline, tá? Então, a gente está trabalhando com um deadline ali para a conclusão dessa fase inicial, etapa 1 e 2, até dia 30/4. Tá bom? Então, realmente, é engajar, né, toda a liderança, engajar e realmente fazer uma força-tarefa entre todos nós, né, para a gente conseguir... A gente tem a lista de quem não respondeu e quanto tempo dura o questionário que eles precisam responder? Sim, sim. Tem. A Evelyn vai apresentar por departamento e, como tem dados, nome, ela vai mandar depois, no final da reunião, por e-mail para cada gestor, quem são as pessoas do departamento que não responderam ou em que fase está. É porque com isso eu acho que fica mais fácil a gente fazer um trabalho mais direcionado e até colocar para as pessoas quanto tempo demora o questionário. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa nem entra porque fala, isso vai demorar. Exatamente. Existe esse estereótipo, né, muitas vezes. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, Cláudia, que bom que você tocou nesse ponto, porque, por exemplo, a fase 1, que é a fase composta pela pesquisa, né? Quando eu sou um líder, eu vou ter 2 pesquisas no meu acesso, né? Que é a pesquisa voltada para o líder, e existe uma segunda pesquisa que é destinada ao time de colaboradores. Mas o líder, ele participa das 2, tá? Então, vocês, líderes, precisam preencher as 2 pesquisas. Porque, além de líder, você também é um colaborador, tá? Então, é muito importante que vocês participem das 2. E a pesquisa, ela é bem simples, bem prática, tá? Para preencher. Então, assim, é questão de minutos, realmente, né? A gente coloca ali um prazo de 30 dias por cada fase, realmente para vocês conseguirem se adequar, né? Se organizar ali dentro das várias demandas, né, diárias que nós todos temos, mas para realmente vocês conseguirem se organizar minimamente ali dentro desse prazo para conseguir fazer, né? E é um prazo realmente factível para entrega, tá?
que a gente já fez realmente essa mensuração, né, desse deadline para ser algo realmente factível de entrega, tá? Então, assim, fase 1, que é composto pelas pesquisas, né? Então é realmente bem simples para preencher, são poucas Nós estamos falando aí, Cláudia, em média de nem 10 minutos, tá? E a gente coloca esse período, né, ali de 30 dias por fase, de fato, para se encaixar com toda a rotina, toda a dinâmica que a empresa tem, né? Obviamente que ela não vai, a pessoa terminou ali de responder pesquisa, automaticamente ela já pode iniciar a fase seguinte, que já tem as formações direcionadas, os treinamentos direcionados, e colocar dentro da rotina. Só que para esse acompanhamento, né, do RH, né, de vocês, para que possa efetivamente acompanhar, de fato, isso com as lideranças, em termos de prazo, a gente traz aí esse número aí de 30 dias por fase especificamente, tá? As formações, elas duram, em média, também, até fracionando. Eu vou iniciar aqui, eu vou separar 30 minutos para poder iniciar um treinamento, posso voltar aqui no outro dia ou no outro horário mais 30 minutos, a gente não está falando aí, né, de treinamentos que duram 3, 4 horas, os treinamentos são compostos por textos, atividades dinâmicas no decorrer da formação, vídeos curtos de 2, 3 minutos, então é tudo realmente para poder facilitar e otimizar tudo isso dentro do dia a dia de vocês, tá bom? Só dando aqui um adendo do teor, né, que a gente está falando aqui desses treinamentos que estão previstos no programa, tá bom? E para vocês terem ideia, a carga horária média, né, ali das formações, né, por fase, são cerca de 10 horas, né, podendo ser para mais ou para menos, depende ali do grau, né? Não é cada formação, né? Por formação, né, em média 2 horas, isso, mas a fase em si, que pode ser fracionada, algumas pessoas fazem mais rápido, outras não, em média aí no mês 10 horas, tá? Acho que a Evelyn tem uma pergunta ali. Isso. Na verdade, se não tivesse problema, já queria apresentar a planilha, que tá o geral de todas as áreas, a porcentagem. Depois você manda, Evelyn, para cada área, é melhor. Isso, fica melhor. E uma questão... Perdão, Kate, só complementando aqui. Quando a gente fala de uma fase, tá, pessoal, tem algumas atividades que compõem essa fase especificamente. Então, é uma apresentação específica, né, que é um conteúdo curto, mas bem importante sobre essa fase, o que ela tem, quais são os temas que essa fase tem. Então, explorar esse conteúdo também faz parte, né, ali do programa. Realizar, né, explorar o treinamento em si, ali que está disponível, realizar a avaliação desse conteúdo, ou seja, são 5 perguntas, 4 perguntas para, de fato, ter a absorção desse conhecimento e tendo aí, a partir, né, de um desempenho igual ou superior a 70%, você ali também já emite o certificado. Então, eu vejo a apresentação da fase, realizo a formação em si, o treinamento em si, realizo a avaliação dessas formações específicas e emito o certificado. Então, isso é o que vai contando, né, dentro do percentual de aproveitamento e engajamento do programa aí disponível para vocês. Esse acompanhamento que a Fernanda faz, que a Evelyn faz, é para demonstrar para vocês como que está o andamento do programa como um todo, tá bom? Exatamente. E aí, como a Priscila bem falou, né, o próximo passo, como estávamos falando, é realizar essas formações, né, fazer ali as pesquisas, realizar as formações da fase 2, né, as avaliações e emitir os certificados destas e já partir ali também para as próximas fases, né? Como já falamos, existe esse prazo, né, esse deadline de até 30 dias, né, por fase, mas finalizando uma fase já libera a outra automaticamente e aí vocês já conseguem, não precisa ficar aguardando, por exemplo, para liberar, tá? É automático, o próprio sistema já libera e vocês já conseguem iniciar as próximas fases também, tá? E também os próximos passos a partir de então, né, que vocês já realizarem ali essas
formações e avaliações e tirarem os certificados, também é, em paralelo, engajar os liderados de vocês, tá? Então, é incentivar realmente a participação ativa ali da equipe, né? Para que eles realizem ali o mesmo processo, tá bom? De fazer as formações, as avaliações e emitir os certificados deles também, ok? E aqui eu deixo uma frase aí para reflexão, né, de todos, porque o líder, ele não é aquele que sabe o caminho, né, mas ele é aquele que mostra o caminho, que é uma frase aí de efeito do Karl Marx, deixo aí para reflexão de todos, tá? E é realmente agora se colocar nesse papel de, como vocês são líderes, né, influenciadores, é realmente colocar à frente isso, né, da equipe de vocês, para trazer isso também, né, em paralelo dentro ali do nosso programa, né, Saúde e Energia, para realmente conseguirmos obter realmente todos os nossos objetivos aí, né, de qualidade de vida, saúde mental, bem-estar para todos os colaboradores, né, não só ali para os liderados, mas para vocês também, enquanto líderes, né, porque é importante a gente cuidar de quem cuida também, né, e realmente com que toda essa movimentação dentro da Manuporte seja algo satisfatório ali para todos os envolvidos, né, e que isso se reflita na melhoria também, né, dos indicadores da empresa, né, porque nada mais a proposta do programa é atuar preventivamente para, né, saúde mental, bem-estar para os colaboradores, mas em paralelo também para a empresa ter ali a melhoria dos indicadores, né? Melhoria do clima organizacional, melhoria de questão de turnover, absenteísmo e todos esses outros indicadores que a gente ouve falar e trabalha tanto em cima deles, tá bom, gente? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, acesso, enfim, qualquer questão, todos os feedbacks são bem-vindos para a gente em relação à plataforma, em relação aos treinamentos. Aqui a gente está muito aberto também para que a empresa possa identificar a partir de então necessidade de novos temas, né? Outros eventos como esse que a gente está fazendo aqui agora, diretamente com a equipe, com temas diversos. Então, o programa ele prevê, né, tudo isso também, né? Demais eventos ao vivo aí que a gente possa fomentar junto com a empresa para poder alavancar e promover cada vez mais esse tema, tá? A gente está à disposição, Fernanda, Cláudia, Evelyn, não sei se vocês querem complementar com alguma informação, trazer informações aí adicionais, acho que esse fechamento aqui a gente deixa para vocês. Bom, acho importante a gente ressaltar que a gente tem uma porcentagem mínima esperada para conseguir o certificado. Então, cada fase a gente tem que atingir 70%, e hoje a gente está abaixo disso, bem abaixo. Então, por isso que a gente está atrasado na segunda fase, a gente não finalizou, e não começou a mandar os comunicados da terceira fase, para a gente finalizar até esse mês e conseguir dar continuidade no programa. A Evelyn, depois da reunião, vai pontuar como que está a equipe de vocês, né, mandar os nomes de cada um, e agora ela vai mostrar como que a gente está em geral, né? Você consegue apresentar, Evelyn? Pessoal, o importante é o seguinte, a gente tem que ter em mente que, além de ser um assunto importante, né, saúde mental virou a bola da vez, do século, existe uma outra coisa que se chama legislação, que a gente precisa cumprir, né? Então, por mais que algumas pessoas não deem importância, como corporação, a gente tem que estar compliance com esse assunto. E para estar compliance, a gente precisa de vocês, para engajar a equipe, porque senão a empresa inteira é penalizada, né? Como vocês podem ver, a planilha está bem sofrível, para dizer o mínimo. Assim, nenhuma equipe a gente conseguiu atingir 70% na fase 1, e na fase 2 está bem inicialmente, né? Tem algumas pessoas que elas iniciam, mas a gente tem que reforçar com a equipe também que a fase ela só se completa 100% quando há a emissão do certificado.
Então, mesmo que tenha iniciado, precisa finalizar. E é importante Exato. frisar também... E como a gente falou, são atividades diversas, e a gente sabe, a gente está muito, tá, Cláudia, muito ciente, consciente, acompanhando também outras empresas, inclusive, em relação à rotina que é. Não é fácil, a gente está aqui há 1h, né, quase 1h20, mas no momento de investir esse tempo para que a gente possa conscientizá-los e reforçar aqui o tema, e aí fica muito dentro do dia a dia, da gestão do líder, em realmente priorizar o tema, em separar esse momento para que as pessoas possam realizar, né, os treinamentos, as formações, usar os temas que são ali realizados, né, que são feitos pelas pessoas para poder trazer para uma discussão, para uma roda de conversa, numa reunião de time. Então, esse clima, esse movimento, esse respirar o tema saúde mental, promoção de saúde mental, no caso, é algo que vai contribuir muito para esse reconhecimento da empresa. Ter essas evidências é muito importante. Essa reunião aqui é uma evidência do que vocês estão fazendo para promover o tema, né? Então, acho que o ponto a partir de agora, né, com esse nosso alinhamento, com esse entendimento, é realmente trazer a fundamentação e a importância que é tudo isso no dia a dia de vocês, como a Cláudia falou, questões de legislação, questões legais, além de tudo isso, fazer parte da cultura aí de vocês, ok? Exatamente. Mais alguém Algum quer outro fazer ponto? Alguma dúvida? Acredito que não. Perfeito, então. Eu agradeço aí a participação, viu, de todos vocês. Foi um momento muito importante, realmente, né, ali para o nosso time, em parceria aí com o grupo de liderança da Manuporte. Quero agradecer a Cláudia, a Fernanda, a Evelyn, né, pela disponibilidade de realmente fazer acontecer esse nosso encontro, tá? E eu tenho certeza que eu posso contar aí com a colaboração de todos vocês para a gente conseguir atingir esses nossos objetivos aí, para esse nosso deadline até o dia 30/4, tá? Para a gente conseguir efetivamente finalizar aqui a nossa etapa, né, da fase 1 e fase 2, tá bom? Então, vou contar realmente com a colaboração, engajamento de vocês, líderes, para, posterior a isso, também conseguirmos engajar os liderados, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Um abraço, gente. bom trabalho para vocês. Valeu, Tchau, tchau. gente. Bom término aí para vocês.